Graça e paz, irmãos. Bom dia. Bom estarmos na casa do Senhor. Para mim, é uma alegria, um privilégio, eu diria que até um presente, no dia de hoje, estar aqui para compartilhar a palavra com vocês. O desejo do meu coração é promover no seu coração o encorajamento para o trabalho. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Repito o verso de número 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mais uma vez, Senhor, na Tua presença, agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa nessa manhã. A nossa oração é que o Senhor esteja abençoando o grupo da igreja que se encontra lá naquele encontro, ó Deus, encontro de comunhão, o encontro abençoado, ó Pai. Que o Senhor seja com eles ali a cada instante e seja conosco também agora aqui, quando vamos meditar na Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Assim pedimos, assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para esse texto, e eu vejo aqui o primeiro versículo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eu acredito que um dia você passou por essa experiência, o dia que você também foi restaurado pelo Senhor. Você provavelmente não acreditou, você não acreditava, você estava radiante. Afinal de contas, houve uma mudança radical na sua vida. De perdido, você passou a ser alguém salvo, restaurado, regenerado através da atuação do Espírito Santo e do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, na sua vida, pela sua vida e pela minha vida. É difícil alguém que não tenha passado pelo processo da regeneração e não tenha sentido essa alegria incontida. Não dá para dizer, aconteceu. Não, aconteceu. Aconteceu. A minha vida mudou. Eu fui transformado. E essa era a expressão do povo, quando eles foram libertos lá da escravidão do Egito, estavam caminhando para a terra prometida. Eles lembravam e eles testemunharam disso. Mas o texto continua. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E o interessante é que as outras nações reconheciam a ação de Deus no meio do seu povo. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o texto diz que eles reafirmam essa afirmação. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Passamos por situações difíceis, passamos por problemas. Mas a Bíblia fala em tudo dai graças, e essa deve ser a nossa atitude diante das nossas experiências diárias, diante das situações que vivemos no dia a dia. O Senhor tem sido presente, o Senhor tem nos abençoado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Neguebe é o deserto lá na região de Israel. 60% da terra é deserto, e é o deserto do Neguebe. Quando se fala em deserto, a primeira coisa que pensamos é em areia. Nada mais do que areia. Quando pensamos em deserto, terra improdutiva. Nada se espera do deserto. Para quem está no deserto, o que talvez mais se espere é um oásis, encontrar água para saciar a sede. Do resto, é areia e calor, secura. Mas a esperança do povo e a experiência do povo com Deus era tão grande que eles dão um outro testemunho e eles citam um outro exemplo, expressando o resultado da ação de Deus, mesmo sendo um exemplo da natureza. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes no Neguebe. Tem uma outra versão da palavra de Deus que diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Neguebe. Aqui fala no Neguebe. Eu prefiro a nossa versão, porque a ação das correntes de águas, não são do Neguebe, mas a ação é das correntes de águas por onde elas passam. Quando as correntes de água, quando as chuvas acontecem e os rios se formam no deserto, ele floresce. E eu fui pesquisar e eu vi imagens de flores lindas, resultado das correntes no Neguebe. E quando nós olhamos para essa situação, para essa realidade, para essa ação das correntes no Neguebe, aonde no meio daquela secura, no meio daquele calor terrível, as flores florescem, isso traz uma esperança para nós, isso traz um desafio para mim e para você. Sabe qual é o desafio? Não existe terreno seco. Não existe terreno improdutível. Não existe vida seca. Não existe vida que seja impossível de rejeitar a corrente na sua vida. E quem manda a chuva não é o clima da região. Quem manda a chuva é Deus. É Ele que promove ali a situação do ecossistema daquela região, aonde chove, aonde os rios se formam, aonde as flores aparecem, aonde a vegetação aparece. Então esse é o nosso alento, essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desafio. Não existe coração que não seja fértil, não existe coração duro que possa até o último limite resistir à palavra do nosso Deus. Então, para nós, vem essa palavra de encorajamento, do trabalho que precisamos fazer, do trabalho que precisamos realizar, de ir, de pregar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que implica para o trabalhador? Quando você se dispõe a trabalhar, quando você se dispõe a realizar alguma coisa, quais são as implicações que nós vemos dessa atitude? Primeiro, é uma vida ativa. Não é simplesmente uma atividade, mas é uma vida ativa. Eu posso fazer uma série de atividades e não produzir absolutamente nada.
Eu posso produzir uma série de atividades e não produzir absolutamente nada. Eu vou usar um exemplo muito simples. O Marquinho tinha um amigo, quando ele estudava na faculdade, e ele não cuidava da sua kitnet. De manhã, ele pegava todas as coisas que estavam na sua kitnet e jogava em cima da cama. Quando chegava à noite, ele voltava da faculdade, ou do final das suas atividades, ele pegava todas as coisas que estavam na sua cama e jogava no chão, para poder ter um lugar para dormir. Ali estavam as suas roupas sujas, com uma série de outras coisas, todas emboladas ali. De certa forma, nós podemos dizer que ele tinha uma atividade no seu dia a dia, mas não produzia nada. O que precisava ali é de uma organização, separar aquilo que precisava ser lavado, separar aquilo que provavelmente precisava ser guardado. É a mesma coisa, você mulher, que depois do almoço, pegar toda a louça que está na pia e colocar no tanque. Não resolveu nada. Estou dando alguns exemplos bem simples aqui, né? Então, a gente mostra que a gente pode fazer algumas atividades durante o dia a dia sem ter resultado nenhum, sem ter benefício nenhum delas. Mas o que nós precisamos ter é uma vida ativa. O texto propõe isso. Termos uma vida ativa que produza resultados. Que produza resultados. Não é você que vai produzir o resultado, mas as atividades que você vai realizar vão produzir resultados para o reino de Deus. Por isso que ele fala aqui no verso de número 6, quem sai andando. Hoje, no café da manhã, alguma coisa que eu precisei fazer, e eu precisei fazer um movimento ali na mesa, e eu falei para a Mara, Mara, precisamos voltar a fazer caminhada. Na frente do nosso prédio ali tem uma área para fazer caminhada, que dá para ir até o SESI e voltar de forma segura, tem uma academia ali. A gente pode ir até atrás do SESI, que tem outra praça grande, bonita, uma visão linda lá, que também tem uma academia ao ar livre. E a gente já fez isso várias vezes, mas paramos. Falei, Mara, a gente precisa voltar a caminhar. Talvez para muitos de nós, quando olhamos para a questão do reino de Deus, a gente precisa tomar consciência de que precisa voltar a caminhar. E talvez para outros, iniciar a caminhar. Ter uma vida ativa, uma vida produtiva. E outra coisa que os textos sugerem na atividade do trabalhador é que ele faz um ofício importante. Tem uma historinha que conta que dois camaradas, estavam lá trabalhando um terreno. E um dos trabalhadores, ele vinha e fazia um buraco. E o segundo vinha e jogava terra. O primeiro vinha, fazia o buraco, o segundo vinha e jogava terra. E uma pessoa, observando aquela atitude deles, questionou, Falou, ei, o que vocês estão fazendo aí? Um abre o buraco e o outro joga a terra. Eles responderam assim, olha, a culpa é nossa. Não é nossa, a culpa é do Zé, porque ele que deveria ter vindo para jogar a semente. Eles estavam trabalhando o dia inteiro ali, mas aquele que era responsável por levar a semente não foi. Ao final do dia, uma infinidade de covas foram abertas, uma infinidade de covas foram fechadas, porém a semente não foi lançada. Nós temos um ofício importante, é o ofício de levar a semente. Você e eu somos os Zés. A gente é que vai colocar a semente. Não é só abrir o buraco.
Talvez a mais importante ali era levar a semente. E essa é a missão que Deus confiou a mim, que Deus confiou a você, levarmos a semente. E o mais interessante é que essa semente que nós levamos é uma semente preciosa, não é uma semente qualquer, não é uma semente que deixa dúvida de vingar. O texto lá no Novo Testamento fala do semeador, que ele lançou as sementes. Algumas caíram em terra dura, outras caíram no meio do espinho, mas uma caiu num coração que era fértil. A partir do momento que nós nos quebrantamos do Senhor, desejosos de fazer a sua obra, certamente Ele vai nos orientar de onde lançar a semente, de como lançar a semente. Mas é importante que a gente vá e pregue a palavra. João capítulo 6, verso 68, ele expressa a preciosidade dessa semente. João 6, 68. Estou lá em Atos, deixa eu voltar. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavras de vida eterna. A semente que nós lançamos é a semente de vida eterna. Não há necessidade maior para o homem do que ter a solução da sua vida para resolver o problema da sua eternidade. E nós temos nas mãos essa semente. Nós temos nas mãos a palavra de Deus a ser pregada, que vai fazer a diferença na necessidade da vida daqueles homens, para os quais nós pregarmos a palavra do Senhor. Temos uma vida ativa, temos um ofício importante e levamos uma carga preciosa. Mas, como eu disse, o texto do Novo Testamento também, ele expressa a realidade de que algumas sementes caíram em terreno duro, em terreno espinhoso. Então, nós vemos aí algumas situações que podem nos causar dificuldades e até desânimo. E até o desânimo com relação em fazer a obra do Senhor. Mas eu quero encorajar você para que você não perca a sua disposição. Não se desanime em pregar o Evangelho. Primeira situação que pode nos desanimar é a falta pessoal de habilidade. Eu não tenho habilidade para isso. Você pode sentir dificuldades, né? Mas quando a gente se dispõe na mão do Senhor, Ele realiza as coisas. Eu lembro de uma história muito simples. Ela está virada mais ao contexto da música, mas quem conhece um pouco de música vai entender, e eu creio que é uma coisa simples de entender. Eu fazia parte da equipe Luz do Mundo, e esse grupo viajava pelo Brasil. Inclusive, numa das viagens que nós fizemos, foi a cidade de Carambeí. E agora, esse ano, no encontro da equipe Luz do Mundo, eu estava lá folheando um álbum de fotos, e quem eu encontrei lá? A Leoni, nos seus 15, 16 anos. Trouxemos aí o álbum para ela ver a foto dela jovenzinha. Mas as músicas, elas são variadas. E na equipe, eram 15 pessoas que faziam parte da equipe, 13 que cantavam. Nós tínhamos soprano, tenor, contralto e baixo. Não era um coral, mas algumas músicas tinham as vozes, referente a cada naipe.
E nós tínhamos uma menina que ela cantava um soprano, assim, bem alto, né? Quase o primeiro soprano, poderíamos dizer assim. Então, tinham músicas que exigiam a voz dela. E, por algum motivo, ela saiu do grupo. Eu não me lembro se ela foi para o grupo M, e ela saiu do grupo. E aí, o pensamento que veio na nossa mente foi... algumas músicas nós não vamos mais poder cantar, porque existe a importância de fazer aquela voz específica, e nós não temos mais um soprano. E não tinha mais soprano mesmo. Uma das meninas da equipe falou assim: orem por mim, eu vou tentar. E ela era contralto, ela tinha uma voz mais grave. E Deus usou a vida daquela menina de uma forma extraordinária no ministério da equipe. E ela conseguiu alcançar todas as notas, né? Com treinamento, ela conseguiu alcançar todas as notas que aquelas músicas exigiam. Então, meus irmãos, dizer assim, eu não tenho habilidade. Quantas e quantas coisas na sua vida diária você não tinha habilidade e você passou a fazer? Um exemplo muito simples. Talvez você nunca teve filhos, mas um dia você teve a experiência de ter um filho e você teve que buscar a habilidade para cuidar, né? E essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim, que Deus é tão bom que Ele dá 9 meses para os pais se prepararem para começar a cuidar do filho, para adquirir habilidade. Quando a gente se dispõe na mão do Senhor, Ele usa a nossa vida. Ele tem as suas estratégias, é Ele quem capacita, é Ele quem dá o dom, é Ele quem habilita. Segundo lugar, a dureza do solo. Exige, se for imaginar de uma maneira bem rudimentar, se você quiser plantar no seu sítio, no quintal da sua casa, e o solo for duro, você vai ter que meter um enxadão ali, né? Você vai ter que gastar tempo ali. Vai ser penoso, vai dar calo na sua mão, vai dar bolha na sua mão, vai machucar. E muitas vezes o trabalho na área da evangelização, na área da proclamação da palavra, ela pode gerar bolhas. Muitas vezes no joelho, de tanto você ter que dobrar o joelho para orar. Porque o solo é duro, né? Porque vai exigir a sua força, vai exigir do seu esforço, vai exigir muito mais do seu trabalho. Mas não desanime, não desanime. Outra coisa que pode nos desanimar são as incertezas, a demora na colheita. Uma garantia você tem, a semente é boa. Então, incerteza quanto à semente você não tem. Com certeza você não tem. Mas existem outras incertezas. Você pode pensar assim, né? Vai chover? Não vai chover? Isso que eu plantei precisa de chuva, e se não chover, não adiantou nada o meu trabalho. Olha, esse tipo de plantio que eu fiz, não pode chover. Se chover, ou em determinado tempo do desenvolvimento daquilo que você plantou, se chover, pode perder tudo. Então, essas incertezas, elas acontecem, mas elas não podem desanimar. Sabe quanto dura para dar uma jabuticabeira plantada com a semente? Não a enxertada, mas quando você planta a semente de uma jabuticaba, sabe quantos anos dura para ela produzir frutos? 12 anos. 12 anos. Eu morava aqui na Barra Velha, eu tinha ali plantado um pé de limão e um pé de abacate.
plantamos do caroço do abacate, aquele que sai ali, o raminho, plantamos esse caroço. Eu mudei da casa e não vi o abacate. O limão a gente tomou bastante limonada, mas o abacate eu não colhi, não consegui colher nenhum abacate, porque leva tempo. Nem por isso eu deixei de plantar. Quando eu saí, ele estava lá, vistoso, formoso, e a gente sabia, uma hora vai dar abacate. Não se intimida pela possível demora, pelas incertezas. Não se desanime por isso. Siga em frente. Faça o trabalho com lealdade. Faça o trabalho com disposição, porque certamente o fruto será colhido. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, com júbilo voltará trazendo os seus feixes. É isso que diz o texto, que nós estamos usando como referência na nossa mensagem dessa manhã. Como eu disse, eu plantei o abacateiro esperando colher, mas chegou no momento que nós vendemos a casa e precisamos mudar. Eu esperava colher os frutos, mas não colhi. No reino de Deus é diferente. A gente planta. Agora o resultado, quem vai fazer é o Senhor. Em todo o sentido, em todas as áreas. Quem realiza é o nosso Deus. 1 Coríntios 3, de 6 a 8, vai dizer assim, né? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. É Ele que vai produzir, é Ele que vai fazer as sementes germinar, é Ele que vai produzir o resultado. E quando eu falo em resultado, é porque realmente vai dar resultado. Certamente voltará trazendo os seus feixes. Uma hora os feixes virão. Talvez. Certamente alguém comeu abacate daquele pé. Certamente alguém comeu abacate daquele pé. Certamente você já plantou alguma coisa que talvez você também não tenha experimentado, mas alguém certamente experimentou. Fruto da sua dedicação, da sua ação de lançar a semente. Esse resultado, ele não é agora. Assim como a jabuticabeira, ela demora 12 anos para produzir frutos, muito do nosso trabalho, a gente só vai ver o resultado lá no futuro. Lá no futuro. Não sabemos quando, não sabemos onde. Mas o certo é que um dia nós vamos estar com o resultado diante de nós. Quando eu era bem jovem, cerca de 50 anos atrás, meio século atrás, eu jogava futebol. Eu jogava futebol no time da GM. Eu fazia o Senai, e lá tinha um time de futebol e eu jogava. Foi um período da minha vida. E os jogos aconteciam no domingo de manhã. E ia lá. Foi difícil convencer meu pai e minha mãe, né, para não ir na escola dominical e jogar futebol. Mas foi uma fase da minha vida. E 3, 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, nós tivemos aqui o curso de perspectivas. E eu e o Felipe, meu genro, para quem não conhece, né, o Felipe, nós saímos em algumas igrejas para divulgar o curso de perspectivas que ia ter aqui. E nós fomos aqui na Tamoios, na igreja Batista Maranata. E nós chegamos lá,
procurando o responsável pela igreja, a gente não conhecia nada ali, né? E de repente vem o João. Marco Aurélio, tudo bem? Que alegria te encontrar aqui, né? E eu pude dizer, a minha alegria é maior de te encontrar aqui, porque nós jogamos futebol juntos, lá na GM. E foi uma alegria realmente nos encontrarmos ali, eu e o João. Vamos embora. E eu fui contar, né, conversar, olha, encontrei um amigo e tal. E eu descobri que ele trabalhava na escola cristã, aqui no Bosque, talvez 4, 5 anos atrás, o tio João, que se você teve filho na escola batista aqui do Bosque, né, na escola cristã, você conhece o João, conheceu o João, hoje ele não trabalha mais lá. E eu fui lá para buscar Letícia e Miguel na escola, e lá eu encontrei o João. E nós relembramos o tempo do passado. E ele falou assim, Marco Aurélio, eu preciso te contar uma história. Já tinham passado cerca de 50 anos. Não, agora está fazendo 50 anos, né? Foi um tempinho atrás ali. E ele me disse assim, eu preciso contar para você uma história que você não conhece. Você se lembra do tempo que nós jogávamos bola? Eu, sim. Quando terminava o jogo, a gente falava assim, vamos tomar uma? E você falava assim, não, eu não bebo. E eu vou para casa almoçar porque a minha família está me esperando. Ele falou, Marco Aurélio, se você não imagina como a gente zoava de você, pelo fato de saber que você era crente e você não ia no bar com a gente, e você ia para almoçar com a sua família e você ia estar com a sua família. Mas só que aconteceu uma coisa muito interessante. Eu comecei a ficar incomodado com aquela situação de você ir para com a sua família, de eu ir para o bar e as pessoas zoarem de você. Hoje eu estou na igreja, fruto do seu testemunho. Eu falei, uau, obrigado, Senhor. Eu não fiz nada. Mas com o meu testemunho a semente foi plantada. 30 e tantos anos depois, eu fiquei sabendo que o João havia se convertido, fruto de uma semente que foi plantada por uma atitude natural de alguém que foi alcançado pelo Senhor Jesus. Eu nunca falei assim, não, eu não vou porque eu sou crente e vocês estão em pecado. Nunca falei isso. Nunca acusei aqueles jovens. Mas com o meu testemunho sempre procurei proclamar Jesus. Nas minhas atitudes, na minha maneira de ser. E, meus irmãos, eu era tão pecador quanto eles. Eu sou tão pecador quanto você. Mas graças a Deus, lá na frente o resultado foi visto. Então não se preocupe com o resultado virá. Alguém vai voltar trazendo os feixes. Alguém vai voltar trazendo o fruto daquilo que foi plantado. A colheita vai ser realizada. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Como já dissemos, a semente, né, ela é preciosa. A semente é a única, com verdadeira qualidade. Não existe outra. Não existe outra semente a ser plantada e nós temos. Ah, será que vai? Não sei. Não posso me basear na incerteza, mas eu tenho que me basear na certeza. Porque quem vai fazer o trabalho é o Senhor. É Ele que vai fazer frutificar. É Ele que vai fazer florescer. Isaías 55:11 diz que a minha palavra não voltará vazia, antes fará o que me apraz. São palavras do próprio Deus. Então tenha certeza de que o seu trabalho
ele vai ser produtivo, ele vai gerar resultados, ele vai abençoar vidas. E com relação ao sucesso do trabalho, o último ponto é a alegria, o resultado. Levando os resultados para Deus, para o reino dos céus. Você pode indicar muitas pessoas para uma vaga de emprego. E elas serem empregadas. Você vai ficar feliz por isso. Olha, que bom eu ter ajudado alguém. E agora ele tem um emprego, ele tem um sustento, porque eu pude indicar uma vaga para ele ou indicá-lo em uma vaga. Joia, legal. Mas o resultado de ver as almas restauradas, almas louvando ao Senhor, isso não tem preço. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Isso me traz uma história. Tiago era muito pequeno, tinha 5 ou 6 anos. E nós resolvemos dar uma bicicleta para ele. E nós fomos ali no Jumbo, onde funciona hoje a Igreja Universal do Reino de Deus. Talvez você nem imaginava, né, que ali funcionou o Jumbo Eletro há muitos anos atrás. Mas ali, originalmente, foi o supermercado. E embaixo era o supermercado, em cima tinha área de móveis, som, bicicleta, tudo em cima. E nós fomos lá e olhamos as bicicletas. O Tiago subiu numa bicicleta, tinha uma área assim confortável, então ele deu algumas voltas de bicicleta, assim, tinha rodinha de apoio e tal. E aí eu falei, e aí, gostou? Gostou. Gostei. Falei, tá legal. Então, outro dia, papai volta aqui para buscar a bicicleta. Confesso que foi mentira, né? Mas a gente queria fazer um teste com ele. E fomos para a mesa do vendedor. E ali nós sentamos, realizamos a compra. E aí veio a surpresa. Eu disse ao Tiago, né? Falei, Tiago, a bicicleta já estava comprada, né? Pergunta para o moço se você pode levar a bicicleta hoje. Ele ficou ressabiado e eu disse, pergunta! E ele perguntou, posso levar a bicicleta? E o vendedor falou, pode. Aí ele olhou para mim e eu falei, vai buscar. Tenta imaginar a cena de um menino de 5, 6 anos correndo até a bicicleta e ele põe a mão, segura o guidão, põe a mão no selim da bicicleta e vem trazendo a bicicleta todo contente, todo feliz, com um sorriso nos lábios. Ele estava vivendo um sonho. Ele estava trazendo nas mãos a sua bicicleta. Um exemplo tão simples, meus irmãos, tão materialista, né? Imagine a alegria. Imagina a minha alegria no dia que eu encontrei com o João. E ele disse assim, eu me converti. Eu me converti. Foi uma alegria imensa poder abraçar o João ali. E é isso que nós vamos vivenciar no futuro. Trazendo rapidamente para a nossa realidade. Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Há muito trabalho a ser feito. Aqui. Há um trabalho grande a ser feito. Paredes vão ser quebradas, uma obra vai ser feita aqui o ano que vem. Mas isso não somos nós que vamos fazer. Não vamos fazer um mutirão. Essa obra está além da disposição de todos os homens da igreja e das mulheres de vir aqui fazer uma macarronada no sábado e domingo para a gente comer, para reconstruir o templo. Uma empresa especializada vai ser contratada para fazer a obra com segurança, seguindo todos os critérios que foram estabelecidos no projeto, para que a gente possa ter segurança e
e mais conforto para louvarmos ao Senhor e caber um pouco mais de gente aqui para juntos louvarmos ao nosso Deus. E o primeiro desafio que fica é esse, obviamente. Mais lugares vão estar disponíveis. Isso quer dizer que pessoas novas vão precisar vir aqui para ocupar. Então aí fica o desafio de nós evangelizarmos, para que outras pessoas que nunca vieram aqui possam vir para junto conosco adorar ao Senhor. Segundo lugar, eu volto lá para trás. Uma das dificuldades é falta de habilidade. E aí você precisa, na sua habilidade, ajudar os outros que não têm, para que eles passem também a ser hábeis para fazer a obra. As nossas crianças precisam ser ensinadas, os nossos adolescentes precisam ser ensinados, os adultos precisam ser ensinados, e eu e você precisamos crescer no conhecimento, para que juntos a gente possa fazer uma obra maior. A igreja tem as suas necessidades, pessoas que desenvolvam as funções de lideranças, as funções corriqueiras do dia a dia, que estejam à frente dos departamentos, que cante no coral, que cante no coro jovem. E a gente precisa contar com você que é daqui. Um dia, na minha sessão na Embraer, o chefe falou assim, olha, nós temos uma menina que ocupa um cargo de coordenação aqui, ela está indo para outra área. E eu estou abrindo, aquele que quiser vir a ocupar essa vaga, venha falar comigo. Se ninguém se dispor a ocupar a vaga, eu vou trazer gente de fora. Não precisamos trazer ninguém de fora. Nós temos gente habilitada, capacitada. Nós temos famílias, pessoas novas aqui na nossa igreja, as quais nós não conhecemos as suas habilidades, que não tiveram oportunidade de desenvolver o dom que Deus deu a cada um deles. Nós queremos conhecer como conselho, falando agora, né, como conselho, queremos conhecer as suas habilidades e contar com você. Não para a igreja do satélite, mas para o reino. É essa a nossa visão, é para o reino. Você não vai fazer nada, eu não faço nada para a igreja do Jardim Satélite, Túlio não faz nada, o pastor não faz nada. Quem cuida do berçário não faz para a igreja do Jardim Satélite, faz para o reino. É essa visão que nós temos e é essa visão que precisamos ter. Eu não vou enumerar aqui, citar nomes, mas quantas surpresas agradáveis tivemos nesses 40 anos de igreja do Jardim Satélite, ao ver pessoas se levantarem para fazer alguma coisa. Olha, né? Fulano fazendo isso. Domingo passado eu fiquei encantado vendo a Elisa tocando no louvor aqui, ela tocou no louvor, né? A Elisa tocou no louvor. Eu falei, a mãe dela sabia que ela tocava, mas não sabia que a Elisa tocava. E ela tocou. E assim vai, meus irmãos. Os desafios são grandes, a necessidade, mas eu quero então encorajar você, para que você se disponha e coloque aqui, diante do altar do Senhor, o seu dom, para que junto a gente possa crescer, para que junto a gente possa fazer uma obra mais efetiva para o reino do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe.